Eu já Deve amar, conheço. e a gente vai Aquela? Que me entregar Sus Emociones, quem me vai pedir que nunca me abandone, quem me tapará esta noche se hace frío, quem me vai curar el corazón partido, quem llenará de primaveras este enero, bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío, quem me vai curar el coração partido. Ah, garoto. Imagina eu com o violão. Credo, e a caipirinha aqui. Vamos Nesse fazer clima, bêbado nesse Alejandro programa. Ranz, estamos começando mais um Giro Total no canal da CBN Floripa no YouTube. Sim, meus senhores, essa canja vai para a versão final, porque é o melhor momento do programa, eu não vou desperdiçar. Que vergonha, cara. E esse programa Giro Total vai tanto para o nosso canal no YouTube também como para as plataformas de áudio, para você que gosta de consumir o nosso conteúdo no formato podcast, sempre com eles a nata do jornalismo esportivo catarinense e também das serenatas, por que não, né, Chico Lins? Pô, eu com a camisa dos Beatles, cantando Alejandro Sanz, cara. Mas tá bom, tá Sensacional. valendo, tá valendo, cara. Ah, Mas os vai pro ar mesmo? Beatles eram ecléticos Não, também, Beatles né? tá acima, né? Alejandro Sanz é um bom, mas o Beatles... Ah, não, zero comparação. Não, pelo amor zero, de Deus. zero, Não, zero. não Mas comer- legal, assim, foi legal aqui a nossa abertura hoje, gostei. Jéssica Boa, né? Sescon na back vocal, Ah, que dupla, hein, Chico? Faraco na percussão. Não, ainda bem que eu não cantei nada, né? Faraco na percussão. Parar com- Maestro Parar César com entrar Cardoso. com o Waze, né? Não, eu entrei como plateia. Parar com a plateia que não estava gostando, né? Não, tava bom, Plateia tava insatisfeita. Bom. Segunda-feira eu vou trazer o violão. Tava bom, mas faltou Ó. um vinhozinho. Voltou, caipirinha e tal. Faltou. Aliás, só tá certeza. faltando isso nesse Mas eu programa. não bebo. Faraco, vamos dar então? Vamos lá. Roda a vinheta. Dando início dos trabalhos do Giro Total mais uma vez. Pô, você não veio no solo, Chico. Eu dei a entrada pra tu Mas seguir. não entendi, não foi combinado isso aí. Pô, essa banda precisa tocar de ouvido. Jéssica, vamos dar. E médico. Isso aqui é um baldinho de cerveja, você sabe, né? E gelo. Gelo. A gente já tá dando mensagens Vai subliminares sair do já pra aquário direção. com um baldinho de gelo. A coisa tá começando a andar. Evoluindo. Daqui a pouco tem a cerveja ali. Alô, Ambev. Oi, eu tirei sem querer. É? Juro Olha pra aí, ó. vocês. Ah, é. Eu não olhei. Avaí. Podemos afirmar que o próximo jogo contra o Juventude é o que o Avaí chega com maior favoritismo? Responda, Jéssica Sescon. Juventude pode ser uma casca de banana na trajetória do Avaí? Ah, pode ser, né? Acho que pode ser. Se o Avaí deixar de desempenhar tudo que vem desempenhando, pode ser surpreendido. Não existe jogo jogado. Acho que sim, que o Avaí chega nessa rodada como favorito, como não chegou nas outras, né? Mas é fruto do que o Avaí vem fazendo dentro de campo. E o Avaí só tem conseguido esses resultados, mesmo contra times que eram favoritos contra ele, porque tá fazendo muita coisa dentro de campo. Muita concentração, muita dedicação, dedicação à parte tática, né? Os jogadores eles são muito atentos ao que o Barroca passa nos treinamentos e prestam atenção nisso dentro de campo, né? Durante os 90 minutos. Isso, inclusive, gera um desgaste mental muito grande, né? Não só físico. Então, quando a gente fala de intensidade, a intensidade é esse comprometimento com a parte tática, com a marcação, né? E o Avaí tem feito tudo isso, por isso está conseguindo começar tão bem o Brasileirão. Não dá para deixar de fazer, mesmo que seja contra o Juventude ou contra qualquer outra equipe na Série A. A gente já vem falando isso há um tempo. O Avaí vai ter que se entregar a cada rodada, não tem como ser diferente. E contra o Juventude tem que manter a mesma concentração. Acho que é um grande desafio, porque já tá todo mundo falando e o grupo já tá sentindo que pode alcançar a liderança. Então às vezes isso tira o foco do time, o time acha que vai chegar lá naturalmente, não é. Acho que o time tem que ter essa ciência que vai ter que sofrer em todos os jogos. Sofrer, que eu digo, é ter essa intensidade, essa entrega em todos os jogos. E por conta disso, pode ser uma casca de banana. Se o Avaí ficar pensando lá na primeira posição da tabela e esquecer que ela só vai acontecer se aquilo dentro de campo continuar acontecendo também. Faraco, o Avaí construiu uma realidade muito diferente da que se desenhava antes do campeonato. Tá no G3, pode assumir a liderança e o Avaí conseguiu isso de fato. Isso não é viagem da nossa parte, nem dos que lá estão. Mas esse favoritismo, esse oba-oba que vem da torcida, que vem até da imprensa, que a gente acaba se empolgando com a campanha do Avaí, pode ser um fator aí de desconcentração para o time nas próximas jornadas, sobretudo quando tem adversários menos qualificados dos que os que já enfrentou até agora? Bom, o Avaí trabalhou até agora na desconfiança. Agora ele começa a trabalhar na confiança.
Por quê? Porque já fez 3 jogos em casa contra 3 adversários diretos. Foi muito bem contra esses 3 adversários diretos e ganhou os jogos. Então agora ele já começa a ganhar confiança e já começa a entrar nos jogos com favoritismo, como estava escrito no papelzinho. Contra o Juventude ele entra como favorito. Já vai ser olhado assim, como favorito para ganhar o jogo. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar para bem e para mal. Porque suportar um favoritismo pode ser ruim para uma equipe que não está preparada para estar nas primeiras posições. Mas, ao mesmo tempo, entrar com esta confiança pode ser muito bom para desenvolver ainda mais o potencial que o time tem e que certamente não está exercido no seu máximo. Então, é saber lidar com essa questão. O Avaí só vai tropeçar na casca de banana se ele se deixar tropeçar na casca de banana. Ah, mas tem um adversário do outro lado. Tem. Mas uma coisa é você subir o salto, entrar no jogo e achar que vai resolver o jogo só porque. Né? Outra coisa é você entrar em campo com a mesma disposição do jogo contra o América, do jogo contra o Goiás, do jogo contra o Coritiba, com a mesma competitividade do jogo contra o América, do jogo contra o Goiás, do jogo contra o Coritiba, com a mesma gana. É a mesma coisa que eu falei aqui no último programa. É jogo a jogo. E o Avaí fazendo assim estará fazendo de forma correta e de acordo com o campeonato que se apresenta a ele. Não ficou mais fácil, nem mais difícil. O campeonato sempre foi esse. Um campeonato duríssimo para o Avaí. E é contra o Juventude, é contra o Goiás, é contra o Corinthians, é contra o Inter, é contra o Flamengo. É isso aí. Cada desafio, cada partida um desafio diferente e um desafio grande porque está na elite, gente. São os 20 melhores do futebol brasileiro. É um campeonato muito longo, mas não permite vacilo, né, Chico? O Muriqui bateu um papo muito legal com o Ronaldo Fontana ontem no GE. E ele parece ser um cara muito consciente do papel do Avaí. Ele falou, olha, o nosso campeonato a gente sabe que é outro, mas, cara, a gente tá surfando a onda que a gente tá vivendo no momento. A gente construiu para isso. É mais ou menos por aí, né? É isso, tem que aproveitar o momento. Isso que a gente vem falando aqui, o Avaí, a gente era uma incerteza como seria esse começo. O Avaí começou muito bem, começou muito forte. Contra o Curitiba, por exemplo, pelo retrospecto recente do Curitiba e do Avaí, os dois fazendo um bom começo, a gente não dá, olha, o Avaí é favorito. Não, ninguém falou. Não, a gente dizia que não. Inclusive. Não, era um jogo equilibrado. Contra o Juventude está 6 jogos sem vencer. 6 jogos sem vencer. Então, quer dizer, o Avaí vem pontuando. Mas empatou com o Inter. Empatou com o Inter. O Avaí empatou com o Inter também. O Avaí empatou com o Inter também. Em Caxias ou não? Não, em Caxias, não. Ele empatou com o Inter em Caxias. E empatou no último lance. Jogou bem. Naquele jogo o Juventude até jogou melhor, mas empatou no último lance. Então, eu acho que o Avaí é favorito. O Avaí tem que aproveitar o máximo essa onda de começo de temporada, essa empolgação, essa confiança. O time está com confiança de executar aquilo que está treinando. Está dando certo. E eu acho que o Barroca foi muito feliz em encontrar o equilíbrio desse time nas peças e no posicionamento. Então o Avaí é favorito. Agora, é isso, casca de banana. Se chegar e você falar, olha, aquele negócio que ele fala, vou bater o ponto minuto 1 e bater o ponto minuto 90, não vai ganhar. Precisa construir, precisa lutar, precisa ter a mesma intensidade. Desempenho. Competição, aquela coisa a toda. humildade de correr sem bola, o espírito de sacrifício, a solidariedade dentro de campo. Então isso tudo precisa aparecer para o Avaí mostrar, ou seja, executar o seu favoritismo dentro de campo. Eu acho que o Avaí precisa, até porque começa a ter uma sequência bem mais complicada a partir do Juventude. Sabe que eu estava vendo bastidores do Avaí de segunda-feira contra o Coritiba, e o Barroca ele fala, além dos duelos individuais, além da forma como o Avaí ia jogar, ele fala assim, o Coritiba é um time que joga muito bola longa, segunda bola. E aí eu me lembrei na hora, estava vendo o vídeo do Avaí, me lembrei na hora das cabeçadas do Kevin, das cabeçadas do Arthur. Quer dizer, o time estava preparado para aquilo e dentro de campo desempenhou para evitar o que era o jogo do adversário. Então é isso, é esse detalhe. Como é que é o jogo do Juventude? O Paulinho Mocelin é o cara que leva o Juventude lá para aquele lado. Fechar o espaço, não dá essa possibilidade dele desenvolver a velocidade ou a jogada que ele constrói. Estou citando um exemplo só, né? Mas estar preparado nesses mínimos detalhes para desempenho dentro de campo. E o Eduardo Batista está pressionado. Está bem pressionado lá. É um time. Tem um zagueiro do Juventude que eu gosto muito, que é o
Vitor Mendes. É Vitor Mendes? Que passou aqui pelo Figueirense. Ele passou por aqui no Figueirense na Série B. Um dos zagueiros mais rápidos. Veio do Atlético. Ele é base do Atlético. Ele chegou a voltar para o Atlético. Mas não teve espaço, porque aí o Atlético começou a contratar time ele jogou no Juventude milionário. ano passado bem. Ele subiu com o Juventude ano passado. E é um zagueiro que eu acho que cairia até bem dentro do Avaí. Assim, para compor o grupo, para jogar ao lado do Arthur. Eu acho que um zagueiro mais rápido. Ele vai evoluir ainda. E aí a gente falava, né, Rodrigo? A gente fazia os jogos de Figueirense, a gente falava assim, esse menino é bom jogador. Zagueiro rápido é uma joia, porque é difícil encontrar. E quando chegou, ninguém conhecia também. Ninguém conhecia. E ele já jogou bem no Juventude ano passado, o Atlético quase segurou ele esse ano, só que aí o Atlético foi contratar Godin, a volta do Júnior Alonso, aí o menino perdeu espaço, tanto que ele voltou para o Juventude. Mas ele é um excelente zagueiro. Lembrando que o Juventude é apenas o 18º colocado, com apenas 3 pontos ganhos até agora, e o Avaí o terceiro com 10 pontos, e pode inclusive assumir a liderança, por que não, em caso de vitória, na ressacada no próximo domingo às 6 da tarde, mas o jogo é jogado e o lambari é pescado, então ninguém ganha de véspera, como bem alertaram nossos comentaristas aqui. Essa conversa de assumir a liderança, ela... Não precisava. Melhor deixa, né? Zica, né? Vamos buscar mais uma vitória. Eu acho que essa é a conversa. Mas só que é o seguinte, aí eu acho que isso aí o torcedor sempre fala, o torcedor tem licença poética para isso. Porque... Mas não foi o torcedor, o torcedor já tinha print da tabela com a Avaí na liderança. Mas nós da imprensa, vocês da imprensa que também perguntaram pro Muriqui, e a liderança? Não teve um pouquinho disso também? Uma indução, tu quer dizer assim? Para aproveitar o momento, olha, uma vitória pode levar a liderança. Não me recordo, na real, se foi... Mas Ronaldo, liga pro Ronaldo aí. Mas, ô Chico, Manda um áudio pro Ronaldo. Mas assim, cara, mas é meio lógico. Assim como você tem que... Até porque é sexta rodada do campeonato. Sim. Mas seria um fato... Chico, se o Avaí tivesse na lanterna do campeonato, a gente não ia estar falando aqui. Na sexta rodada o Avaí é o lanterna da competição. Mas a gente tá falando, o Avaí então, é G3. pode ser o líder, vamos aproveitar. Não, a gente tá falando, o Avaí é G3. O que importa é que o vestiário esteja blindado quanto a isso. Isso. Né? E isso vai de uma capacidade dos jogadores, mas principalmente do Barroca, de blindar. E nem sempre isso é possível, né? Sim. Claro que o Muriqui saiu do jogo, né? Euforia, e falou da liderança. Isso mostra que o time tá pensando nisso. Mas ele nos bastidores, ele já falava isso. No vestiário. Que poderia... Isso, a gente venceu hoje, na outra rodada, a gente pode o Luxemburgo não botava faixa de campeão nos caras antes da final? Pô. Não, mas a entrevista de hoje do Arthur no debate diário... Isso, ele disse. Ele falou, inclusive, que vai. Agora acabou. A Jéssica engatou a tese e o Chico desconcertou. Eu não posso rir. Se eu começar a rir, eu vou nunca mais parar. Consertar, Jéssica. Brincadeira, querida. Fala. Não, ele falou exatamente que eles estão pensando em 45 pontos. Que esse é o objetivo do Avaí. Que depois, se alcançar os 45, aí vê onde é que vai. Esse é o pensamento correto. Tomara que seja isso pra todo o time. Show de bola. Ó, a gente tirou a corneta, agora temos um cronômetro ao vivo. E o campeonato é assim, né? Adversário que vem e vai. E bem. Ó, lembrando, como esse é o último giro total antes do jogo, deixa o seu palpite aí nos comentários, cara. Tô sentindo a falta dos comentários de vocês, e quem cravar o resultado da partida de domingo, a gente coloca no ar, fala aqui no ar, no próximo giro total, na próxima segunda ou terça-feira. Peraí. Vamos lá, sem óculos mesmo. Atim. Ó, eu botei letras garrafais, Chico, em sua homenagem, negrito. Não, mas o óculos do Chico tá aqui, ó. Não, esse é o escuro, isso aí é pra cantar depois. Atim. Que marra, hein? Lembra da Kátia? Não a Kátia não é mais Kátia, é Kátia... Kátia era cantora. Põe aí. Não vou pôr não. Deixa, ó. Figueirense tem desfalques não está sendo fácil. Figueirense tem desfalques por gripe. Por isso o Atim. Tá. Como retomar uma campanha saudável e se livrar do vírus da Série C? Boa. Gostou das analogias? Legal demais. Chico, começa por ti já, cara. O Figueirense passando agora por problemas de saúde, não só de lesão. Você pega o exemplo do Gustavo Ramos, tava com lesão, luxação no ombro, pega uma gripe, contagia o outro. Enfim, muita coisa errada. O Nandinho e o Gustavo Ramos estão com gripe, mas a gente pode prejudicar um pouquinho a preparação. Acho que os dois não vão pro jogo, tá? Mas John Clay e Clayson também foram liberados. Mas o que tem que acontecer nessa semana do Figueirense é mudança de atitude, mudança de algumas peças, rever os seus conceitos para tentar buscar aquele Figueirense que a gente viu no Campeonato Catarinense. Em alguns jogos, principalmente nos grandes jogos contra os rivais da Série A, Avaí e Cuiabá.
O Abel teve hoje no Em Cima do Lance e ele mais ou menos falou, fez essa meia-culpa. O time precisa voltar, o time precisa estrear no Campeonato Brasileiro da Série C, que não estreou. Ficou aquele bom futebol, aquela intensidade, fez um bom jogo contra o Altos, né? Mas, cara, o Altos... Pô, mas, cara, o Atlético do Ceará, né? Tipo... Tudo bem, fez um jogo em casa contra o Altos, ganhando 4-1, tudo bem, ok, fez um bom jogo contra o Altos, mas eu acho que nem no jogo contra o Altos ele repetiu o rendimento que ele teve em alguns jogos do estadual. Então o momento é de mudança, o momento é de cobrança, eu acho que é importante também a cobrança. A Jéssica falou uma coisa que parece que o Figueirense não entendeu que a Série C é a Copa do Mundo para ele. Exato. Não dá para o Figueirense ficar mais um ano na Série C. Então, o momento da arrancada é esse, porque se vai deixando para uma semana seguinte, aí começa já tem um déficit de pontos, né? O Abel falou hoje para o Rodrigo. Já entra o nervosismo, já entra a cobrança, já que vão questionar o trabalho do Júnior Rocha, que eu acho que ainda não é para isso. E aí a coisa pode degringolar. Então, quer dizer, o jogo é esse. O jogo é contra o Aparecidense e o Figueirense precisa da vitória. Mas para vencer, precisa mudar. Ô, Jéssica, como é que o professor Júnior Rocha trabalha com a equipe nesse momento? Ajuda pressionado? Ó, a gente precisa ganhar tudo que o Chico acabou de dizer, ou vai na linha do calma, a gente voltou com um ponto de lá, vamos ser frios nesse momento. O que você acha que pode ajudar e atrapalhar nesse momento? Porque a pressão já começa a atrapalhar o Figueirense, né? Eu acho que aquele papo, aqueles panos quentes que ele colocou na última coletiva, ele fez isso pra dar uma controlada no vestiário, até pra diminuir, tirar um pouco dessa pressão, né? Ele já tinha feito uma coletiva no jogo anterior bem pesada, de cobrança, né, em relação à cobrança. E dessa vez ele quis dar uma amenizada para ele segurar o baque, né? Agora, eu acho que o trabalho do Júnior Rocha não tem que ser questionado. A gente não está aqui para analisar resultado. O problema do Figueirense não é que o resultado só não está vindo. O Figueirense deixou de jogar futebol. Esse é o principal ponto, né? Às vezes o pessoal fala, mas vocês gostavam você gostava do futebol do Figueirense e do Catarinense. Sim, o Figueirense estava jogando futebol, não era só o resultado que o Figueirense atingiu. Não foi só os pontos, a classificação que atingiu no Catarinense. É porque a gente via um futebol bem jogado em campo. A gente via um time intenso, a gente via as movimentações acontecerem, triangulações. Não classificou na Copa do Brasil e a gente elogiou o rendimento que ele teve. O Figueirense, só um pequeno parênteses, ele tomou um 4-1 do Hercílio Luz fora de casa e naquele momento a gente ainda olhava e falava, o Figueirense tem jeito, claro, tem uma cara, enfim, então não é só pelo resultado mesmo. E agora eu acho que não é terra arrasada, que nada mais pressa no Figueirense, que o Júnior Rocha não é mais isso, não, eu não acho. Ou que o elenco agora é pouco para a Série C. Não, eu não acho. Eu acho que o elenco é para buscar uma classificação e acho que o Júnior Rocha é treinador para o Figueirense. E já mostrou que tem essa capacidade. Só que o Figueirense deixou de executar essas coisas em campo. Que é o que a gente fala que o Avaí não pode deixar de executar. O Figueirense deixou de executar. Não se faz mais as triangulações, a recomposição rápida, a pressão na saída de bola. Deixou de fazer isso, né? E esse contexto, no futebol, quando um time deixa de competir, ele vai ser vencido. Foi o que aconteceu com o Figueirense. Então, o resultado negativo, ele é nesse caso, ele é uma consequência do que não está sendo feito dentro de campo. E acho que é isso que tem que recuperar. Então, isso passa muito pela orientação do Júnior Rocha. Acho que isso é de competência do treinador de ajustar, né? Por que não está sendo executado? É o perfil dos jogadores? É uma questão psicológica? É uma falta de assimilar o que está acontecendo com o Figueirense? Então, ele tem que encontrar uma saída. Não adianta. Acho que é de muita responsabilidade dos jogadores de dar intensidade, de mudar essa atitude em campo. Mas vai passar pelas decisões que o Júnior Rocha tomar durante essa semana, como é que o Figueirense vai se apresentar no domingo. Acho que agora está na mão do Júnior Rocha. E é isso que eu quero ver no domingo. Se o Júnior Rocha foi capaz de compreender aonde está acontecendo a falha nesse processo todo, não sei se é dele ou dos jogadores, mas enfim, aonde que está acontecendo esse problema e como que ele vai corrigir. E às vezes ele vai precisar rever alguns dos seus conceitos para fazer isso. Não é fácil um treinador fazer essa meia-culpa e de realmente analisar, dar um passo atrás, rever alguns conceitos, procurar outras referências, mas eu acho que é por esse caminho que o Júnior Rocha tem que seguir. Vamos ver se ele vai fazer. Essa correção de rota, Rodrigo Faraco, passa pela interpretação do que aconteceu com as peças que chegaram no Figueirense. Você acha que o Figueirense, por exemplo, com os reforços, ficou mais técnico, mas menos intenso, menos capaz de competir? Dois pontualmente sim, Serginho e Léo Arthur. Léo Arthur já tinha chegado ali na reta final do Catarinense, mas era banco, entrava durante os jogos e já com o jogo rodado, ou seja, os adversários já desgastados.
E outra coisa é como ele está fazendo agora, titular, tendo que fazer aquela pressão lá na frente, que ele não está fazendo. E o Serginho é um jogador que tem qualidade, tem uma saída de bola redonda, mas não está entregando a mesma intensidade, a mesma dinâmica de jogo que o Figueirense vinha fazendo nesses jogos que a gente tomou como referência, que são o segundo tempo contra o Camboriú na semifinal em casa, o jogo contra o Ercílio Luz em casa nas quartas de final do campeonato, o clássico contra o Avaí no Scarpelli de 4-1, o jogo do Cuiabá. Então, esse Figueirense não se apresentou ainda. É responsabilidade só deles, do Serginho e do Léo Arthur? Não. Também é por isso, mas assim, o conjunto não está entregando. Mas eu tenho uma coisa que eu quero falar, que é o seguinte: o treinador, nessa hora, não é a questão dele pressionar os jogadores. O treinador, nessa hora, ele tem a obrigação de mostrar o caminho. Assim a gente vai vencer. Façam isso. Não é do teu jeito, não é do teu jeito. Convicção. É desse jeito aqui que eu estou dizendo que a nossa equipe vai fazer. E é uma convicção que ele tinha no Catarinense, né? Ele sabe aquela... falou, vai dar certo. Sabe aquela história assim, o jogador sai de campo, o jogador vai para campo e acontece, e ele já treinou? E ele vai dizer, vai olhar pro treinador, e o treinador vai olhar para ele, e ele vai dizer, pô, o cara sabia que ia acontecer assim, disse que ia acontecer e aconteceu. Nessa hora é a hora do treinador, de ele mostrar pro time, ó, nós estamos nos perdendo aqui, estamos fazendo errado isso, isso e isso, nós vamos fazer assim, e assim nós vamos voltar a vencer. Então eu acho que o Júnior Rocha essa semana tem que ter sido uma semana especial para ele, de trabalho, de percepção do todo para correção. E como diria Barroca, de aquisição. De aquisição. Mas você acha que passa por ele também, Chico? Você acha que em algum momento algum atleta lá dentro executou exatamente o que ele pediu e falou assim, pô, professor, ó, não rolou, o senhor mandou fazer assim e não tá tendo. Não, passa pelo treinador. Eu acho que não, porque o perfil do jogo do Figueirense que a gente viu nas últimas partidas não foi o perfil que a gente aprendeu a ver que o Júnior Rocha coloca em campo. Sim. E acho que ele estava incomodado com essa apatia. Ele administrou um pouquinho depois do jogo lá contra o... Mas você não sentiu ele desanimadão nessa entrevista, nessa coletiva? Não. Meio que... Não, eu acho que ele estava meio decepcionado. Né? Isso, acho que a palavra é com o rendimento. Daí ele quis até valorizar o ponto, mas não me convenceu. Porque um ponto contra o Atlético Cearense, para mim, não me convence. Foi bom que lá na frente vai fazer a diferença. Eu acho que não. Mas claro que passa pelo treinador a mudança de atitude. Até porque se o treinador tem o poder, se a Jéssica não está jogando, eu vou lá e tiro a Jéssica, coloco o Rodrigo. Se o Rodrigo não está jogando, eu vou lá, tiro o Rodrigo e coloco o Sérgio. Faz isso criticou. Tem amor ao meu emprego, mas não vou fazer, claro. Não, mas assim, voltando a falar do ponto anterior, foi mais ou menos o que eu falei sobre o Barroca e o vídeo e o campo. Sim, Aconteceu aquilo que ele falou. Ele falou, antes do jogo, tava lá no vídeo do Avaí, ele falou na preleção, bola longa, Coritiba joga bola longa. Pô, na hora me veio na cabeça o Kevin tirando a bola de cabeça da diagonal longa do Coritiba. Então, é isso que eu tô falando. Concentração, para não tomar bola nas costas. E eu tenho certeza que o Júnior Rocha, ele vem orientando, só que não tá acontecendo. Então, essa semana, é isso que eu falo, essa semana ele tem que ter tido esse tempo e ter feito esse trabalho de correções e orientações ao time. O resultado desse tempo aí de aquisição do Figueirense a gente vai ver no próximo domingo também, às 3 horas da tarde, contra a Aparecidense, no Orlando Scarpelli. E você, torcedor do Figueirense, compareça e apoie o Figueirense, porque o Figueirense precisa cada vez mais do apoio da sua torcida. Quem que é agora? Faraquito? Pô, já tá na mão. Brasileirão! Desculpa, eu ficar falando aqui. Tá? Não, tá tranquilo. Médico. Tava só te esperando. O médico do Chico já tá aqui, ó. Vem ou não vem, cara? Após 5 rodadas, candidatos ao rebaixamento estão no G4 e favoritos estão fora do G10. É cedo para dizer que teremos surpresas? É cedo para dizer que teremos surpresas? É cedo ainda. Incomum nessa tabela, mesmo no começo do campeonato, mas 6ª rodada já, né? É cedo, mas o ponto perdido é ponto perdido em campeonato de pontos corridos, né? Não tem volta. O Atlético, por exemplo, campeão nacional de 2021, empatou com o Coritiba, empatou com o Bragantino ontem, perdeu para o América Mineiro no Campeonato Brasileiro. O Atlético não está conseguindo ser, empatou com o Goiás, não está conseguindo ser dominante como ele foi no passado. No passado o Atlético entrava em campo, a gente sabia que ia ganhar, até porque tal, né?
se o jogo tivesse difícil, né? Ah, ele não consegue, Agora né? tinha que ter Se uma o jogo edição, tivesse de botar aquela difícil, música. Mas esse ano não tá conseguindo. E ontem teve um jogador expulso tá Vai caindo falando menos que a gente esse vai fazer na trilha. do Bragantino, né? Mas, não, porque também... Pô, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não tá conseguindo ser dominante, como o Flamengo tá todo bagunçado, que é um time que tem potencial para estar lá em cima, mas tá uma bagunça, e aí, no campo e fora do campo. O Palmeiras tem foco muito mais em Copa, tá voando na Libertadores, só goleada e ganha, mas no Brasileiro não consegue desenvolver, e isso já aconteceu nos últimos anos. Então, eu não sei dizer se esses times não vão estar na ponta lá na frente, porque potencial eles têm. Agora, vou repetir a frase inicial, ponto perdido é ponto perdido, não volta mais. E tem times também que, em tese, não estariam no primeiro pelotão ali, que estão surpreendendo. O caso do Corinthians, por exemplo, que é o líder do campeonato, não seria dado. O caso do Avaí e do próprio Santos, né? Que era um time também que, todo mundo falava que ia lutar para não cair, renovação e tudo mais. E é um time que liderou a competição em algumas rodadas. Mas esse é o futebol. Os 3 melhores times do Brasil na temporada passada começaram... O Palmeiras mostra uma solidez muito forte na Libertadores, goleando. Mas no Campeonato Brasileiro, eu acho até a questão de foco, né? O Palmeiras tem a possibilidade de ser tricampeão da Libertadores. Eu não sei, memória, eu sou fraco, mas eu não me lembro. Recentemente, o São Paulo, acho que foi alternado. Os brasileiros... São Paulo foi alternado. Os brasileiros não. Então, quer dizer, e o Abel tá em busca disso. Esse, eu acho que é o grande objetivo do Palmeiras do ano, né? Então, quer dizer, tá esse começo. E começo de temporada sempre é um pouco assim. Eu acho que normalmente as coisas vão se ajustarem. Sabe, vão se ajustar, né? Então acho que o Palmeiras vai subir na tabela, o Atlético vai subir, o Flamengo tendência a subir, mas agora sempre pinta uma surpresa. Não, tem um time que está bem e pode ficar bem, Santos, que é o Corinthians. Porque tem um bom grupo de jogadores, sim, jogadores bom técnico, veteranos, comprometidos, porque não são jogadores que... O William é um jogador que tá veterano e não tem mais nada com a carreira. Veio para enganar. Não, o William veio para jogar. O Renato Augusto veio para jogar, comprometido com carreira. Então esses caras são muito profissionais e são vencedores. E o técnico é bom. O Vitor Pereira é um bom técnico. Então o Corinthians pode ficar lá em cima. Inclusive é colocado até pelos colegas portugueses como o melhor ali dos portugueses. Né? O Jorge Jesus falou né, isso, que disse isso. Mas não é porque o Jorge Jesus falou não. O Vitor Pereira tem resultado. Jéssica, tu espera ver alguma grande surpresa aí ao final das 38 rodadas com que... Nossa, eu acho engasgado, hein? Rodada. Não vi nada, viu? Eu acho difícil que tenha surpresas, tá? Eu acho que essas equipes vão se recuperar. O Brasileirão, aliás, qualquer competição de pontos corridos, o elenco faz muita diferença. Eu não falo time titular, o elenco. Porque muita coisa vai acontecer, vai precisar revezar jogador, vai ter lesão, né? Um jogador deixa de desempenhar o mesmo futebol, começa a entrar numa má fase, vai precisar contar com o outro que execute a mesma coisa. Por isso que o desafio do Avaí é tão enorme, né? Tem a questão de foco, de concentração na competição. Muita coisa pode acontecer e naturalmente essas equipes que têm um elenco mais recheado de craques, de jogadores com um nível técnico maior, elas vão acabar saindo na frente, cedo ou tarde, e vão conseguir virar jogos e conquistar resultados pela técnica dos jogadores, né? Então acho que o contexto do Brasileirão é gigantesco, então muita coisa pode acontecer e que provavelmente essas equipes vão começar a despontar na parte de cima da tabela. Vamos lá. Eu nem comecei a falar ainda. Não, porque, cara... Não deu, né? Vamos lá. Eu saio antes? Querem fechar hoje, então? Tá, beleza, ó, já tá de bom tamanho. Vem mais um aqui rapidamente. Não, vamos embora, né? Tá, tu que tem horário, viu? Não, tem meu médicozinho, né? Então vamos lá, saideira, vai. Saideira, dá pra ser rapidamente. Ó, esse aqui é legal, rapidão, lá, só pra vocês lembrarem. Hoje hoje sim, 20 anos da corrida que marcou o episódio mais exótico da dupla Barrichello e Schumacher na Ferrari. No pique! O dia em que eu parei de ver Fórmula 1 na minha vida. Olha. Sério, você largou? Larguei. Depois desse dia eu larguei. Divisor de água. Eu era um cara que eu acordava pra ver Fórmula 1. Nunca mais. Verdade. Foi ali também que eu acho que eu perdi. Maior chinelagem da história da Ferrari. Não, cara, isso ali foi ridículo. Não, o Schumacher é um dos maiores, ou talvez o maior da história,
Mas aquilo ali foi de um extremo mau gosto, assim, porque quem gosta de esporte, quem vê a competição, pô, o cara abrir para o outro passar, isso aí não existe. Então, Deixa ele ganhar. Deixa ele ganhar, né? E o Rubinho, que notadamente era o segundo piloto e talento infinitamente menor que o do Schumacher, não dava para ele, foi muito sábio naquele dia, porque ele deixou para a última curva para todo mundo ver, ó, eu estou sendo obrigado a deixar o cara passar. E ainda era a 6ª corrida da temporada, então, ou seja, não estava definido ainda a questão das prioridades. Uma grande lambança, e o Kleber Machado também marcou, né, cara? Hoje não, hoje Virou sim. meme, né? Hoje sim, finalmente terminamos mais um Giro Total. Correria hoje, mas foi muito legal também. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal da CBN Floripa, se você ainda não é inscrito. Até segunda que vem com mais um Giro Total. Tamo junto e segue o jogo. Vai pro doutor, Chico Lins.